Em face da incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, pergunta-se: para que pode servir o Espiritismo? Ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual, estando formado pelas almas daqueles que viveram, disso resulta a prova da existência da alma e da sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias e seus sofrimentos segundo a maneira que empregaram a vida terrestre. Disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. As almas ou espíritos, descrevendo o seu estado e sua situação, corrigem as ideias falsas que se fazia sobre a vida futura e, principalmente, sobre a natureza e a duração das penas. A vida futura, passando assim do estado de teoria vaga e incerta ao estado de facto consumado e positivo, disso resulta a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente. Vida presente esta que é de curta duração, em proveito da vida futura que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tem a certeza de morrer aos 25. Que fará durante estes 5 anos? Trabalhará para o futuro? Seguramente que não. Ele se esforçará em gozar o mais possível e consideraria um logro se impor fadiga e privações sem objetivo. Mas, se ele tivesse a certeza de viver até aos 80 anos, agiria de outro modo, porque compreenderia a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso presente para assegurar o repouso futuro durante muitos anos. Ocorre o mesmo com aquele para quem a vida futura é uma certeza. A dúvida com relação à vida futura conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente. Daí a importância excessiva atribuída aos bens materiais. A importância atribuída aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme daquele que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de se obter a todo o custo o que possui seu vizinho, há apenas um passo. Daí os ódios, as disputas, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, oprimido nesta vida pelos desgostos e pelo infortúnio, não vê senão a morte, o fim dos seus sofrimentos, nada mais esperando, e ele acha racional abreviá-los pelo suicídio. Sem esperança no futuro, é muito natural que o homem se afete, se desespere diante das decepções que experimenta. As agitações violentas que delas recebe produzem no seu cérebro um abalo, causa a maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a vida presente é para o homem coisa capital, o único objeto de suas preocupações, e a ela tudo relaciona. Por isso, quer a qualquer preço gozar, não somente dos bens materiais, mas de honrarias, aspira a brilhar, a se elevar acima dos outros, a eclipsar seus vizinhos por seu fausto e sua posição. Daí a ambição desenfreada e a importância que dá aos títulos e a todas as futilidades da vaidade, pelas quais ele sacrificaria até sua própria honra, porque não vê nada além.
a certeza da vida futura e suas consequências muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob nova luz. É um véu levantado que descobre um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre apaga-se, como um segundo diante dos séculos, como o grão de areia diante da montanha. Tudo aí torna-se pequeno, mesquinho e espanta-se da importância que se deu a coisas tão efêmeras e tão puéreis. Daí, aos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já é felicidade em comparação com as balbúrdias, os tormentos que nos impomos para nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e as decepções, uma indiferença, mesmo que, tirando toda a pressa ao desespero, afasta os mais numerosos casos de loucura e desvia o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e resigna-se. Com a dúvida, ele perde a paciência porque não espera nada do presente. O exemplo daqueles que viveram prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a terra, que a soma da infelicidade está em razão da soma dos vícios e das más ações, resultando disso, em todos aqueles que estão convencidos dessa verdade, uma tendência toda natural a fazer o bem e a evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, quando professar esses princípios e praticar o bem, disso resultará que o bem se imporá sobre o mal neste mundo, que os homens não procurarão mais prejudicarem-se mutuamente, que eles regularão suas instituições sociais para o bem de todos e não em proveito de alguns. Numa palavra, compreenderão que a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e basearão suas leis civis sobre a lei da caridade. A constatação do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma multidão de fenómenos incompreendidos, tanto na ordem física como na ordem moral. Quando a ciência se tiver inteirado desta nova força, desconhecida para ela até este dia, retificará uma multidão de erros provenientes do facto de atribuir tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento desta nova causa dos fenómenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente todo novo. Com a ajuda da lei espírita, o horizonte da ciência irá alargar-se, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios, do alto de sua cátedra, proclamaram a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenómenos da vida, infiltraram na juventude o contrapeso das ideias materialistas ao invés de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diferentes escolas, mas sem provas materiais. Não é estranho que agora que essas provas chegaram, elas sejam repelidas e tratadas de supersticiosas por esses mesmos professores? Não é dizer aos seus alunos, nós vos ensinamos a existência da alma, mas nada a prova? Quando um sábio emite uma hipótese sobre uma questão científica, ele procura com zelo, acolhe com alegria os factos que podem fazer dessa hipótese uma verdade. Como um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que eles têm uma alma,
trata com desdém os meios de lhes dar uma demonstração patente? Suponhamos, pois, que os espíritos sejam incapazes de nada nos ensinar, que nós já não sabíamos ou que não podemos saber por nós mesmos. Vê-se que a só constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. E é essa revolução que o Espiritismo prepara. Mas os espíritos fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades e exigem minuciosas precauções para lhes constatar a exactidão, não é menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando se sabe interrogá-los e quando isso lhes é permitido, podem nos revelar factos ignorados e nos dar explicações de coisas incompreendidas e colocar-nos sobre a senda de um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de não lhe pedir o que ela não pode dar, é ultrapassando os limites que se expõe a ser enganado. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de um pequeno grão pode sair uma árvore imensa, que a queda de uma maçã fez descobrir a lei que rege os mundos. Que as rãs saltando num prato revelaram a força galvânica. Foi também assim que do vulgar fenómeno das mesas girantes saiu a prova do mundo invisível. E dessa prova uma doutrina que, em alguns anos, deu volta ao mundo e pôde regenerá-lo pela só constatação da realidade na vida futura. O Espiritismo ensina pouco quanto a verdades absolutamente novas. Em virtude do provérbio de que não há nada de novo sob o sol, não há verdades absolutas senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza, existiram de todos os tempos. Por isso delas se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, pois, antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, nem descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Somente ele o prova por factos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, livrando dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Isto é uma notazinha que também está no fim do capítulo. Estas explicações, embora incompletas, bastam para mostrar a base moral sobre a qual repousa o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que elas podem inspirar segundo as circunstâncias. Eu depois fui fazer mais uma pesquisazinha para tentar explicar mais ou menos este capítulo. E a primeira pesquisa que me surgiu foi uma transcrição que está na Revista Espírita, na página 191, de 1859, que nos diz isto: o Espiritismo tem consequências de grande importância. Toca em questões de tal alcance, dá a chave de tantos problemas, oferece-nos, enfim, tão profundo ensinamento filosófico que, e esta parte para mim é que é bastante importante, que ao lado de tudo isto, uma mesa girante é pura infantilidade. Eu achei este ensinamento, esta transcrição na Revista Espírita extraordinária. Tanta coisa com as mesas girantes e depois devemos estudarmos aprofundadamente o Espiritismo, chegamos à conclusão que as mesas não passam de um pequeno caso. Portanto, qual a utilidade das comunicações dos espíritos? Deus nada faz de inútil. Como Deus nada faz de inútil,
Logo, as comunicações dos Espíritos vão ter algum interesse para nós. Essa utilidade ressalta não somente o ensinamento dos Espíritos, mas ainda e sobretudo das consequências de tal ensinamento. Tem-se censurado as comunicações dos Espíritos, não apresentarem nada de novo, senão aquilo que têm ensinado pelos filósofos desde Confúcio. Indo buscar aquele provérbio que eu citei na leitura do capítulo, não há nada de novo sob o sol, este provérbio é verdadeiro, aceita-se. Mas será que pelo facto de um homem qualquer formular uma ideia, e será que os que vierem depois dele, se formularem essa mesma ideia, sejam inúteis? Eles, ao formar uma nova ideia, podem estar a aperfeiçoar a ideia que foram buscar. Por exemplo, Sócrates e Platão não enunciaram princípios idênticos ao de Jesus? E Sócrates e Platão são muito anteriores a Jesus. E vamos concluir, por eles, Sócrates e Platão, terem enunciado esses princípios, vamos concluir que a doutrina de Jesus tenha sido supérflua? Nunca. Se assim fosse, poucos trabalhos teriam uma utilidade real. Uma vez que, na maior parte, outros vão tido as mesmas ideias. Um filósofo, por exemplo, proclama uma verdade. Depois desse filósofo proclamar uma verdade, sobretudo se formos buscar os filósofos da Antiguidade, depois dele já vieram um sem número de outros homens que desenvolveram essa verdade, que a completaram e que a apresentaram sob uma outra forma. E se bem que, se essa verdade poderia ter permanecido nos arquivos da história e como privilégio de alguns eruditos, ela populariza-se, ela infiltra-se nas pessoas e acaba por tornar-se numa crença. Numa crença, eu peço desculpa, agora perdi-me. Que teria vindo das ideias dos filósofos da Antiguidade, se eles não tivessem sido revividos pelos escritores modernos. O que é que nós hoje íamos saber se não fossem escritores modernos e buscar as coisas? E se vamos deixar cair as coisas no esquecimento? Suponhamos então que os Espíritos não tinham ensinado nada de novo, que não tinham revelado a menor verdade nova, que não tinham feito senão repetir todas aquelas que haviam sido professadas pelos apóstolos do progresso. Não seriam então nada esses princípios ensinados hoje pelas vozes do mundo invisível em todas as partes do planeta e no interior de todas as famílias. As pessoas não estariam mais compenetradas e impressionadas desses ensinamentos vindos de seus parentes ou amigos, que pelas máximas de Sócrates e Platão, que jamais leram ou que não conhecem senão de nome. Além disso, os filósofos são frequentemente vistos como distraídos, utopistas, de belas palavras, mas era preciso atingir as pessoas no coração e o que as atingiu foram as vozes de além-túmulo que se fizeram ouvir no seu próprio lar. A crença de que tudo acaba para o homem após a morte, de que toda a solidariedade cessa com a vida, o conduz a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outrem como um engano. Daí a máxima, cada um por si durante a vida, já que não há nada do lado lá. A caridade, a fraternidade, a moral, não têm nenhuma base, nenhuma razão de ser. Porque incomodar-se, contrariar-se, privar-se hoje, quando amanhã pode ser que não existamos mais. A negação do porvir, a simples dúvida sobre a vida futura, são os maiores estimulantes do egoísmo. Egoísmo este que é fonte do maior parte dos males da humanidade. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não acaba na tumba. Ela muda assim o custo das ideias.
Se essa crença não fosse senão um vão espantalho, não duraria muito tempo. Mas como a sua realidade é um facto adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária no interesse mesmo da ordem social. Isto é o que faz o Espiritismo. E falo com sucesso porque dá as provas e definitivamente o homem aprecia melhor ter a certeza de viver e de poder viver feliz num mundo melhor, em compensação das misérias daqui de baixo, do que crer que se morre para sempre. A religião ensina tudo isto, dirão os religiosos. Quem tem necessidade de uma nova filosofia? Se a religião é suficiente, porque há tantos incrédulos? A religião ensina-nos, é verdade, diz-nos para crer, mas existe tanta gente que não crê sob palavra. O Espiritismo prova e faz ver que a religião ensina pela teoria. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialismo não crê em nada. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo. Que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio ou pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo acaba com o seu corpo. É pelos factos que lhe são mostrados, fazendo-o sentir pelo tacto e pela visão. Não é esse um pequeno serviço que se faz à humanidade e à religião? Mas isso não é tudo. A certeza na vida futura, o exemplo vivo daqueles que nos precederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, leva essencialmente às ideias religiosas. Desenvolve-as entre aqueles que não a possuem. Fortifica-as entre aqueles que estão em dúvida. Nisto, a religião encontra, então, apoio, não pelas pessoas de visão estreita que a querem inteiramente dentro do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas por aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Como o Espiritismo viria a triunfar sobre a incredulidade de um tão grande número, domar tantas paixões más, se não fosse pelas provas materiais que dá, e como poderiam dar essas provas sem as relações estabelecidas com aqueles que não estão mais na terra? Não seria então nada o haver apresentado aos homens de onde eles vêm ou para onde vão? E o futuro que lhes está reservado? A solidariedade que ensina não é mais uma simples teoria, é uma consequência inevitável das relações que existem entre os mortos e os vivos. Relações que fizeram da fraternidade entre os vivos não somente um dever moral, mas uma necessidade, porque é de interesse à vida futura. As ideias de castas, de preconceitos aristocráticos, produtos do orgulho e do egoísmo, não têm sido em todos os tempos um obstáculo à emancipação das pessoas? Basta falar em teoria dos privilégios de nascimento e da fortuna, porém, todos os homens são iguais. O Evangelho foi bastante para persuadir os cristãos possuidores de escravos, que chegaram à conclusão que esses escravos eram seus irmãos. Ora, que pode destruir seus preconceitos, nivelando a todos mais do que a certeza de que nas últimas faixas sociais se encontram seres que já pertenceram à alta sociedade, que entre nossos servidores e entre aqueles a quem damos esmolas, podemos encontrar pais, amigos ou homens que nos comandaram. E aqui eu faço um parênteses. Aqui há duas provas que são extremamente difíceis de conseguirmos superá-las na vida atual, que é a prova da beleza e a prova da riqueza. São provas que normalmente falhamos, e então depois temos que vir no inverso. Se não
se não progredimos pelo amor, iremos progredir pela dor. Que aqueles, enfim, que estão em altas posições, agora podem descer ao último escalão. É isso então um ensinamento estéril para a humanidade? É esta uma ideia nova? Não. Mais de um filósofo emitiu e pressentiu esta grande lei da justiça divina. Mas não há nada como estar prova palpável. É evidente. Séculos antes de Copérnico, Galileu e Newton, a forma e o movimento da Terra foram colocados em dúvida. Estes sábios vieram demonstrar a realidade que para outros eram apenas suposições. Assim é com os espíritos que vêm provar as grandes verdades que permaneciam no estado de letras mortas para um grande número de pessoas, dando-lhes por base uma lei da natureza. O estudo do espiritismo serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual, mundo esse formado pelas almas daqueles que morreram, resultando daí a prova da existência da alma. As almas daqueles que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos segundo a maneira como eram na vida terrestre, resultando disso a prova das penas e das recompensas futuras. As almas ou espíritos, ao descreverem seu estado e sua situação, retificam as ideias falsas que têm sido feitas sobre a vida futura e, principalmente, sobre a natureza e a duração das penas. Os exemplos daqueles que morreram provam que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se haja feito sobre a terra, que o fardo da infelicidade está em razão da carga dos vícios e das más ações. Daí resulta em todos aqueles que estão bem convencidos dessa verdade uma tendência toda natural a fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, professará esses princípios e praticará o bem, resultando daí que o bem imperará sobre o mal, aqui embaixo, que os homens não procurarão mais prejudicar-se mutuamente, que conduzirão as instituições sociais tendo em vista o bem de todos e não o lucro de alguns. Numa palavra, eles compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e basearão as leis civis sobre a lei da caridade. E então, nesta altura, se calhar, em vez de sermos um mundo de provas e expiações, passaremos a mundo de regeneração. Muito obrigado pela vossa atenção e um bem-aja para todos.